Então, turma, voltando, eu precisei parar porque minha conexão ela estava falhando. Então, fiquei com medo de o vídeo não ficar completo, então eu preferi parar, esperei parar para restabelecer essa conexão, tá? Então, no vídeo anterior, nós estávamos falando como que a gente encontra, então, o volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo X, tá? Então, como que a gente obtém? Volume igual a π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado dx. Então, eu pego a função, elevo ao quadrado e acho a integral dela vezes o π. Tudo bem? Então, vamos para exemplo prático. Então, no outro vídeo eu ia começar a fazer esse exemplo. Então, calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x, o conjunto de todos os pares x e y tais que y igual a 1 sobre x e o x variando de 1 até 2, tá? Então, ó, a minha função eu tenho é 1 sobre x. Então, vamos ver como que fica essa função lá no GeoGebra? Vamos fazer, então? Gente, essa daqui é aquela anterior que eu havia feito, tá? Então, no GeoGebra, como eu já expliquei para vocês, né? Então, a minha função, eu quero a 1 sobre x. Vou apagar tudo que eu não vou usar. Professora, eu vou precisar fazer o plano aí, a figura da rotação? Não, a gente vai trabalhar só no GeoGebra, mas eu vou mostrar para vocês como que fica aqui. Para resolver os exercícios, vocês vão fazer só o gráfico simples, tá certo? Eu mando para vocês, vou deixar lá esse GeoGebra pronto, aí vocês só vão mudando as funções e os intervalos, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês. Mas o que vocês vão fazer para mim no exercício? O gráfico dessa função em x, o eixo x e y, tá bom? Então, vamos lá. A nossa função é 1 sobre x, então ela tá aqui, 1 sobre x, que eu já expliquei, ensinei vocês como que faz aqui na minha entrada, na minha janela de álgebra, e aparece aqui na minha janela geométrica, tá? E ele vai de 1 até 2, tá? Esse é o meu intervalo. Então, eu coloquei aqui na minha segunda curva de 1 até 2, tá certo? Então, esse é o meu gráfico, tá? Então, voltando para a nossa apresentação. Então, aí eu tenho o meu gráfico. Então, eu vou lá no GeoGebra e faço o gráfico da função que vocês já estão acostumados. Então, essa aqui é a minha função 1 sobre x. E ele fala que está variando de 1 até 2 no x. Então, x igual a 1, maior ou igual a 1, porém menor ou igual a 2. Então, eu quero esse pedaço aqui, tá? Então, eu vou rotacionar esse pedacinho aqui em torno do eixo x. Tudo bem? Deixa eu ver se eu fiz aqui. Não, não fiz o desenho. Então, ó, se eu olhar lá para o GeoGebra, como que vai ficar, tá? Então, a minha curva, como que vai ficar rotacionada? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu não pus a curva. Agora sim, tá? Então, como que vai ficar ela rotacionada? Deixa eu dar isso para vocês verem. Ó. Eita, você não quer vir? Olha lá, gente, eu rotaciono. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para vocês enxergarem, tá? Então, eu vou começar a rotacionar. Então, a minha curva no plano XY, agora eu vou rotacionar em torno do eixo X, tá? Então, ela vai ficar... vamos, filho. Não quer ir, não? Agora sim, ó. Rotacionando em torno do eixo X. Então, eu quero calcular quanto vale esse volume aqui. Tudo bem, pessoal? Certo? Opa, aí. Então, eu quero calcular o volume dessa minha figura. Então, como que eu calculo? Vamos lá.
Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x do conjunto de pares dos pares x e y, aqui y igual a 1 sobre x, variando de 1 até 2. Então, como que vai ser? Então, o que a gente viu? A gente usa a fórmula volume igual a π integral de a até b, f de x ao quadrado dx. Quem que é o f de x? É 1 sobre x, tudo bem? F de x e y, a gente usa como... a gente usa nomenclaturas diferentes para estar relacionando a mesma coisa. Então, eu usar y ou f de x é a mesma coisa, tá? Então, quem que é o meu f de x? 1 sobre x. Então, vai ficar como? Ah, eu fiz o desenho aqui. Então, isso daqui é esse meu pedaço quando eu rotaciono em torno do eixo x, tá? Então, vai ficar integral de 1 até 2, porque ele me falou que vai de 1 até 2. A minha função é 1 sobre x ao quadrado dx. Π vezes integral de 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado dx. Tudo bem? Aí, isso vocês sabem calcular, né, gente? Vocês fizeram um monte, tá? Então, aqui fica assim, ó. 1 ao quadrado é 1. Então, fica 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui fica 1 sobre x ao quadrado. Eu mando esse x ao quadrado para cima, porque eu inverti a base. O que acontece com o expoente? Ele fica com o expoente negativo, tá? Então, como que a gente calcula a primitiva disso? Então, eu vou fazer x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, tá? Tudo bem? Então, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, menos 2 com mais 1 vai ficar menos 1 negativo, certo? E embaixo também vai ficar menos 1. Então, vamos só arrumar isso daqui, né? Eu posso jogar o x para baixo, porque o expoente está negativo, posso inverter a base. E como aqui está negativo, como o valor é negativo, eu posso colocar esse negativo para todo, né? Então, vai ficar o seguinte. Eu joguei, tá o negativo expoente, eu inverti a base, ficou positivo, porque eu inverti a base, ficou positivo. E aqui seria como se fosse menos com mais, menos 1 sobre x. Teorema fundamental do cálculo, f, a primitiva de 2, menos a primitiva de 1, tá certo? Tudo bem? Então, no lugar do 2, do x, eu substituo pelo 2, e no lugar do x, eu substituo pelo 1. Então, ficou menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 1. Por isso que é o positivo, tá? Porque o teorema fundamental do cálculo fala que é o f de 2 menos o f de 1. Mas a minha função é negativa, então menos com menos, mais 1, tudo bem? Gente, cuidado com a regra de sinal, tá? Então, vai ficar o seguinte. Opa. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1, né? Então, fica 1 sobre 2 vezes π, tá certo? Então, essa conta dá meio, 1 sobre 2. Aí, π vezes meio, π sobre 2. Então, o volume daquela figura é π sobre 2. Tudo bem? Aí, pausa o vídeo, copia, para vocês entenderem. Professora, como que eu vou fazer a tarefa para te entregar? Assim, ó, você vai me fazer desse jeito. Esse é o gráfico que eu já falei para vocês usarem o GeoGebra e apresentar a solução, tá? Não precisa desenhar o volume em 3D, tudo bem? Aí, o desenho dele em 3D, que eu copiei lá do GeoGebra, mas vocês não precisam colocar isso para mim, tá? Porque vocês fazem um trabalho manuscrito e ia dar muito trabalho para vocês colocarem esse desenho lá. Então, não precisa. Tudo bem? Então, o volume dessa figura é π sobre 2. Próximo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x do conjunto de todos os pares x, y, tais que a minha função y ela é positiva, maior ou igual a zero, menor ou igual a x. Olha aqui a minha função, y igual a x, tá? Só para ficar mais fácil. Variando de 1 até 3, tá certo? Então, eu quero y menor ou igual a x. Então, vamos ver lá no GeoGebra como fica a minha função. A minha função é essa y igual a x,
certo? Menor ou igual a x, a gente considera, na hora de desenhar, a gente considera menor. Na hora de desenhar, a gente considera igual a x, para saber como que é essa função, tá? Se eu pôr lá no GeoGebra, vai dar essa minha reta aqui, tudo bem? Aí ele está falando que varia de 1 até 3, então x igual a 1 e x igual a 3. Então, vai ser esse pedacinho aqui, que eu já coloquei lá, olhando no GeoGebra, que colocou aqui como um pretinho, tá? Então, é esse pedaço que eu vou rotacionar em torno do eixo X. Vamos lá para o GeoGebra para a gente ver como que fica. Tá? Bom, então, a minha função agora... Deixa eu fechar aqui. A minha função agora, ela é g de x igual a x, essa é a minha função. Agora eu quero ver como que vai ficar, rotacionado no eixo x, tá? Então, ele vai variar de 1 até 3. Então, eu vou ter que mudar aqui, ó. G de t, então vai variar do 1 até 3. Vou mudar aqui, não é mais de 1 até 2. Isso, variar de 1 até 3. E para poder aparecer lá para vocês, tá? Por isso que eu estou mudando. Então, no eixo XY, a gente tem essa minha configuração. Agora, como vai ser rotacionando em 3D, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Enxergar. Então, vamos fechar aqui. Diminuir, que tá muito grande. Ó, então, olha só. No eixo X, Y. Aqui eu tenho o meu gráfico. Agora eu vou começar a rotacionar em torno do eixo X. Ver como que vai ficar. Opa, rotacionando. Lá por baixo. Aí, rotacionei. Deixa eu... Tá grande ainda, que tá cortando. Peraí, tá lá. Pronto. Aí, para enxergar. De novo. Vou rotacionar em torno do eixo X. Então, eu quero calcular esse volume aí. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos voltar para a nossa apresentação, tá? Então, vai do 1 até o 3, né? Então, eu vou rotacionar essa parte em torno do eixo X. E é isso aí que nós temos, tá bom? Lá no GeoGebra. Então, o que a formulinha me fala? O volume é π de integral de A até B, f de x ao quadrado dx, tá? Então, o nosso f de x, y é igual a x. Então, o nosso f de x é o x. Então, vai ficar como? Integral de 1 até 3. A minha função y é igual a x, então x ao quadrado dx. Opa, integral primitiva disso daqui a gente sabe calcular, né? Então, a primitiva de x ao quadrado é x elevado a 2 mais 1, 3, dividido por 2 mais 1, 3. Então, é x ao cubo sobre 3. Vocês estão cansados de fazer isso, né? Vezes π. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu vou fazer? F de 3 menos o F de 1, vezes o π. Tudo bem? 3 ao cubo dividido por 3, menos 1 ao cubo dividido por 3. Tudo bem? Então, vai ficar eu fazendo essas continhas aqui. 3 ao cubo é 27. Dividido por 3 dá 9. 1 ao cubo é 3 sobre 3, né? Então, aqui vai ficar 3 vezes 9, 27, menos 1, 26π sobre 3. Tudo bem? Então, o volume daquela figura é 23π sobre 3. E aí, faz o desenho. Deixa eu ver se eu pus o desenho. Esse eu não coloquei, mas aí lá, não, para fazer para mim, vocês colocam o desenho, não, o gráfico. Tá bom? Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Tá. Então, vamos pro próximo. Ixi, será que eu fiz desse? Ah, eu acho que eu não fiz desse. Mas a gente faz agora, tá? No GeoGebra. Eu acho que eu não deixei pronto.
Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x, do conjunto de todos os pares, tais que x ao quadrado menor ou igual a y, menor ou igual a x. Aí a gente usa o GeoGebra para a gente fazer o gráfico, tá certo? Então vamos lá. Guarda aí comigo. Então eu vou fazer o gráfico de x ao quadrado e o gráfico de x, tá bom? Então vamos lá no GeoGebra. Então a minha função x ao quadrado, não é isso? X ao quadrado. Deixa eu apagar isso daqui. X ao quadrado, a minha função. A minha função x ao quadrado. E a outra era x, né? É, x. Olha só. Então, a minha função é essa, tá? Ele tá falando que o y, ele é x, tá entre x, y é menor ou igual a x, porém maior ou igual a x ao quadrado. Então, onde que vai ser o meu limite? Onde que vai ser os meus extremos? Aonde os gráficos se encontram. Então, meu extremo vai ser de 0 até o 1. Por isso que é importante a gente fazer o gráfico. Lá no enunciado, ele não me falou quais que eram os extremos, tá? Então, quem que me dá? O gráfico está me mostrando que você vai fazer de 0 até 1. Por que de 0 até 1? De 0 até 1, o y... Espera um pouquinho, Rafa. Eu sei, espera um pouquinho. Ó, de 0 até 1, o y é menor do que x, porém é maior do que x quadrado. Então, meus extremos vai ser de 0 até 1, ok? Vamos voltar para lá. Tudo bem? Então, ele não me falou quais eram os limites, tá? Os extremos. Mas aqui eu sei pelo gráfico que vai do 0 até 1, tá certo? Então, quando a gente calculava a área, vocês lembram que nós fazíamos para calcular a área deste pedacinho? Nós fazíamos o seguinte: a área do de cima menos a área do de baixo, não é? O volume vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou parar a gravação aqui, que tá dando problema na minha conexão, tá bom?